Bom, galera, é o seguinte, hoje o tema da nossa HTX é como a inflação impacta nos juros, certo? Amanhã a gente vai falar sobre dólar futuro e dólar comercial, certo? E na quarta-feira a gente vai ensinar vocês a calcular o futuro, o, o, o comercial pelo futuro. Sabe aquela baboseira que todo mundo fala de quem manda um, quem manda outro, que não sei o que a galera ainda fica nessa briguinha amadora, certo? A gente vai um pouquinho além, né? A gente vai levar essa briga um pouco mais, vamos forçar um pouco mais o nível, né? Mais do que a gente já tem feito aí, certo? Galera, é o seguinte, a gente já fez live falando sobre inflação, indicador econômico, juros, dólar, preço justo, um monte de coisa. Cara, tem coisa que, assim, eu vou repassar aqui só pra gente poder dar uma lembrada, mas são coisas, né, que, tipo, mano, a gente já falou aqui. Vocês estão ligados que eu não tenho paciência nenhuma pra ficar falando conteúdo que eu já falei. Então é o seguinte, velho, resumindo, inclusive hoje foi um dia bem legal pra falar disso, né, foi um dia que veio bem a calhar, que hoje saiu o Boletim Focus, né, cara? E o que disse o Boletim Focus pra gente? Que o nosso IGPM está descontrolado, cara. Ele tá subindo muito. Ele saiu lá de 4 semanas atrás de 11,72, né, para 16,59. Então, se vocês olharem o gráfico dele, cara, ele tá tipo, mano, fazendo uma curva exponencial, né? É uma curvinha exponencial e já atingiu alguns certos picos aí. Agora, o porquê disso tudo e o porquê que eu falei que, cara, isso aqui vai dar merda se não começar a subir os juros, e por isso que eu tava vendo os juros pra cima hoje, né? Que é o que tá acontecendo no mercado aí agora. Olha que legal, cara, pegamos na prática. Foi coincidência isso aqui, viu, galera? Foi bom que foi coincidência, tá? O IGPM nada mais é do que um índice de preço, né? E a gente tem alguns indicadores econômicos, né? Como por exemplo a inflação. A inflação, ele é muito importante para a gente, né? Porque ele mostra o preço das coisas, né? A inflação, ele é o aumento contínuo dos preços, né? E o IGPM, ele é um índice de preço que ele compõe índice de preço no atacado, né, índice de preço ao consumidor e o índice nacional de construção civil, tudo dentro do mesmo indicador. Tem muita coisa nele aí envolvida, né, cara? Pra vocês terem uma ideia, alimentação e bebida tem 27% dele, do peso dele, né? Tem educação, artigo e residência, habitação, transporte, comunicação, vestuário, saúde, despesas pessoais, um monte de coisa envolvido nesse dado. Ele é como se fosse uma prévia do IPCA, que é a nossa inflação, certo? Que é o dado oficial de inflação, beleza? Agora, o que acontece, velho? Qual que é a treta aqui de tudo isso? Quando a gente tem a nossa formação da nossa taxa de juros, né? O que a gente tem na nossa equação, né? Que a taxa real de juros, ela é a taxa nominal descontada da inflação, certo? Então qualquer alteração na inflação vai impactar a nossa taxa real de risco, né? E é claro que tem algumas coisas além disso, né? É só a primeira variável, né? Cara, indo um pouco mais além disso, colocando os riscos do setor, risco de crédito, risco de mercado, risco cambial, um monte de risco, né? O que a gente vai ter, né? Que a nossa taxa efetiva mesmo, ela é essa taxa real que já está descontada na inflação, mais a taxa livre de risco, mais o risco país, certo? E tudo isso aí impacta no risco país, certo? Agora, quando a gente traz isso pro mercado financeiro, o que acontece na prática quando a gente tem uma inflação um pouco mais, né,
descontrolada. O que a gente tem, cara? Como a gente se preocupa com o consumo real, né? A gente tem que exigir uma taxa de retorno nominal maior quando a inflação esperada ela é mais alta, que é o que está acontecendo nesse momento, né? Por quê? A gente precisa que tenhamos mais rendimento sobre os nossos investimentos. É tudo um equilíbrio entre poupar o dinheiro e investir o dinheiro. Se eu estou preocupado com o consumo real agora, né? O que eu preciso que tenha, né? O que eu tenho que exigir, né? Um retorno nominal maior em troca de não consumir agora, que isso daí é a poupança, entenderam, galera? Se o juro sobe, se a inflação sobe, eu preciso que o meu juro suba, né? Se o meu juros não subir, o que vai acontecer? Eu vou poupar dinheiro e aí você dá uma estagnada na economia. Olha que coisa interessante, né? Quem que vai definir isso aí? O Copom, né? O Comitê de Políticas Monetárias. Então, a próxima reunião do Copom vai ser muito importante pra gente, né? Baseado em tudo isso daí, certo? Agora, pensa comigo, se a gente está numa política monetária expansionista, o Banco Central tem que aumentar essa oferta monetária, né? Para quê? Para poder ter mais moeda do que demanda pela galera. E aí, se ele fizer isso, ele vai reduzir a taxa de juros, né? Então, sacou? Que é o que ele fez, né? Imprimindo grana com todos esses estímulos, todos esses pacotes aí e tudo mais. Cara, isso daí ajuda a aumentar a inflação. Porra, cara, imprimiu dinheiro pra caralho, deu dinheiro pra caralho pra galera por conta da pandemia e tal, isso aí foi necessário fazer, né? Só que a gente precisa dar uma segurada nisso daí. E qual que é a política econômica para segurar tudo isso daí? O aumento na taxa de juros. Baseado nisso, né, a semana passada, quando já deu a primeira fita disso daí, né, a gente teve juros aí subindo quase 8%, 9%, teve 2 contratos aí que entraram em limite de alta. A gente vendo isso aqui hoje, cara, o contrato X está pagando 1,9 e já está subindo 57%, né? Para quem não sabe, o contrato de DI presente, o vigente, né, trazendo ele para o valor presente, né, ele sempre vai ficar em mais ou menos 0,25% abaixo da Selic, né, e ele já está pagando 2 e a Selic está 2, né, então cala a boca! Demônio! Essa curva aqui, né, ela já está mostrando pra gente pelo menos 0,25% de alta na próxima reunião, né? Depois do X a gente tem o V. Não, o V não, tem o Z, né? Tem o Z. Isso. Também já está pagando 1,98, já está pagando 2. Depois do Z a gente tem o F21, que já está pagando 2,05, né? E ali o V21 já está pagando 3,1. Olha como a gente já está esperando os juros um pouquinho maior ali na frente. Então, assim, a próxima... Isso aqui é expectativa, tá, galera? Então, a próxima reunião do Copom, ela vai ser muito importante para definir isso aqui. Se não começar a aumentar esses juros, esse dólar vai continuar arrebentando para cima de um jeito bizarro, cara. Assim... Todo mundo sabe, cara, que a gente tem aqueles nossos pontos importantes ali do dólar, né? O 6,20. Depois do 6,20 tem o 7,10, cara. Depois do 7,10 tem o 11, né? 11 reais. Então o Banco Central precisa começar a tomar conta aí, cara, que senão não vai aguentar. Entenderam, galera, a relação dos juros com a inflação? Falando de um pouquinho aí de dólar, né? O que isso aí interessa pro dólar? O que isso aí vai impactar no dólar? Mano, muito simples, velho. Dólar nada mais é do que diferencial de juros dos países, que é aquela história toda do preço justo que eu vivo falando pra vocês, né? Que é esse carinha aqui, ó, o preço justo. É o primeiro índice ali das nossas contas, né?
Dólar nada mais é do que diferencial de juros Brasil e Estados Unidos. Então, se eu tenho alteração na minha taxa de juros, vai alterar a precificação do meu câmbio. Por isso que é importante prestar atenção na porra da inflação, bando de Zé Ruela. Seu zoreiudo! Difícil de entender isso, caralho? Então tá bom, time. Galera, muito obrigado pela presença, tamo junto. Manda essa live pros amigos aí, pra eles poderem aprender um pouquinho, certo? Tentar trazer mais gente aí pra amanhã. Vai ser bem legal, vou falar de dólar futuro e dólar comercial. Fechou? É nóis, tamo junto. Tamo junto, povo. Até amanhã. As vagas pro HT Class já estão abertas, acho que só tem 4 vagas, né, Tico? Isso. Então fechou, hein? Corre que só tem 4 vagas, hein, mano? É nóis, beijo.